A professora Tabita aqui para mais uma aula de NBAZ, vocês aqui do primeiro ano comigo. E nessa aula, nós estamos aqui na aula 43.1, dentro da unidade 3. Exatamente, gente. Nós já estamos quase chegando ao final da NBAZ aqui desse ano, né? Porém, contudo, todavia, nós vamos ver a galera toda, 100%, 100%. Vamos lá assumir esse compromisso? 100% rumo ao segundão. É isso aí. Tem que estar sempre assim, com a bola lá em cima, tá bom? Aula 43.1, essa que está aqui. Na aula de hoje, a gente tem a companhia maravilhosa da turma da professora Rosângela Panini na telinha. Tchum! Olha aí, galera! Os meninos lá da Escola Ricardo Catanhede, da extensão Arco-Íris, em Ariquemes, sintam-se todos abraçados. Um abraço bem forte, um forte abraço, né? Um abraço bem forte, um beijo grande em todos vocês, tá bom? A professora fala muitíssimo bem dessa turma, que é maravilhosa. Uma foto aí aqui embaixo com a turminha, somente a turminha, e lá em cima a turminha com a professora maravilhosa. E a outra professora ali de fundo, Tabita, aqui que vos fala. Galera, mas essa aula nós vamos, né, toda então dedicada em especial a essa turma e lógico para todos os nossos estudantes aí no estado de Rondônia. Aula 43.1, nós vamos falar sobre suinocultura, essa que é uma das fases mais importantes, vamos dizer assim, né, em relação à produção, em relação à questão de você ter a manutenção ou a ciclicidade, se eu posso dizer assim, ou manter o ritmo da sua produção em relação a quê, professora? Em relação à reprodução das fêmeas e também o quantitativo dos nossos leitõezinhos, tá bom? E para isso, óbvio, a gente vai falar dessa questão do desmame e nós vamos falar dessa transição para um outro recipiente, que é a creche, tá? Até chegarmos lá na terminação, ou seja, o momento que eles vão prestar esse serviço, ou seja, para a carne, né? Para o corte ali. Vamos lá, então? Aqui a gente tem uma imagem maravilhosa, que é dessa fase que esses leitõezinhos agora vão se ver longe. Presta bem atenção nessa imagem para você compreender o que a gente está querendo enfatizar nessa aula. Quando você está ali, mantém o filhote junto à sua mãe, nós mamíferos temos essa relação de cuidado, né, parental. Então, esse cuidado, esse aconchego, essa proximidade. Vocês estão vendo aqui que tem um aqui, tem 4 aqui em cima e tá vendo aqui um de baixo? Deixa eu botar aqui a minha canetinha. Ai, quando não é uma coisa é outra, é? Só um minuto, galera. De vez em quando as falhas técnicas acontecem. Não tá querendo, não. Opa, agora veio. Muito bem. Aqui, ó. Caneta. Vocês estão vendo que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo um aqui, ó? Né? Eles estão aqui embaixo. Tem outro aqui também. Então, eles ficam... 5, 6, né, gente? Eles vão estar tudo ali, né? Sentindo o calor, essa proximidade, a temperatura e o que eles sentem aqui de aconchego é justamente para essa fase em que eles têm que estar recebendo ali o colostro da mãe, recebendo essa primeira imunização, se ambientando com os outros, né? Então, eles têm esse momento de ternurinha, vou dizer assim, a expressão que o professor Jefferson jamais admitiria, mas para mim é nessa leitura que eu faço, né? Da questão dessa proximidade aí mãe e filhote, tá bom? Uma linguagem Tabita falando, certo, gente? Muito bem, só que agora vai chegar o momento em que eles vão precisar ser separados da mãe. E a gente sabe que é algo traumático, né? Então, o que precisa fazer? Que esse momento seja o menos estressante para esse animal. Primeiro que ele vai se afastar da mãe,
vai ser alterada a alimentação desse filhote, certo? Você estava ali com uma alimentação líquida, agora você vai mudar para uma alimentação sólida. É óbvio que existe um período, um momento certo para você fazer isso. Na natureza, quando acontece de a mãe ser morta ou ter uma morte natural e deixar seu filhote, é complicado, mas alguns filhotes não vão conseguir sobreviver porque dependem daquele cuidado, né, materno ali, porém, alguns podem vir a sobreviver. Aí a questão ali, né, que o Darwin já falava da seleção, alguns vão sobreviver, uma minoria, porque precisa de fato desse cuidado, tá bom? Mas nós estamos falando aqui de um sistema de criação. E nesse sistema de criação eu preciso enfatizar a minha produção. Eu preciso ter o momento certo que eu vou ofertar aquele produto, que no caso é a carne. Tudo bem? E manter esse ritmo dos meus leitões. E como é que eu faço isso? Dentro dessa fase que a gente chama aqui do período do desmame, né? Onde você vai desmamar esses animais, os leitõezinhos, e passar para um outro setor, que é a creche. Meu Deus, quem tem irmãos, quem tem filhos, sabe que momento é esse. O menino chega num lugar, tá ali com o conchego da mãe, chega num lugar com um monte de gente, primeiro ele fica assustado. O cheiro daquele local é diferente, não tem nada familiar naquele ambiente. Ele vai ter que ser um pouco mais independente, ele vai ter que localizar onde está a comida. Mas quando ele está um pouco assustado, ele não vai sentir nem muita fome no começo. Então, ele vai ter um período de se ambientar. Quando a gente fala de se ambientar, está relacionado a todo o espaço, está relacionado à temperatura daquele ambiente, ao cheiro daquele ambiente, tá? Então, tudo dentro do processo do sistema de criação de um animal precisa acompanhar e acomodar esses animais em cada uma dessas fases. E como a gente está falando que é um sistema de criação, você é o responsável por essa ambientação. Você é o responsável pela condução desse manejo dentro de cada fase para que ela seja menos traumática, né, para esse animal. Tudo bem? Então, em que fase nós estamos falando, professora? Do 21º dia ao 28º dia, né? É o período que corresponde aí na literatura para que você faça essa transição. Separar mãe e filho, a leitoa dos leitõezinhos, esse período que é o desmame, para então agora fazer com que ele se torne um pouco mais independente. Porém, na creche ele já está ali com vários outros os próprios irmãozinhos ali e também os demais, tá bom? Por que é feito nesse período com essa idade, né? Quando esses leitões já estão aí no 21º ao 28º dias? Primeiramente porque nesse período você consegue fazer a maximização em relação à quantidade dos leitões por matriz e por ano. O que isso significa, professora? Deixa eu vir aqui para o quadro. Como nós estamos falando de um sistema de produção, eu preciso me atentar que o que eu preciso ofertar? Leitõezinhos. Para ofertar os leitõezinhos, para que eles cheguem aí à minha produção anual, né? Quanto de carne que eu vou precisar por ano. Então, eu vou ter que quantificar isso a partir das criações ou do momento que esses animais vão surgir, ou seja, quando elas vão parir. Então, eu tenho aqui, nesse momento, que é o período de desmame, eu vou permitir fazer essa quantificação. Eu acelero esse processo. Vai me dar, dentro desse período, um prazo satisfatório para que eu consiga ofertar matrizes, tá? E chegue aqui a partir desses leitõezinhos, o desenvolvimento deles, cheguem aqui a produção ano de quantidade de carne que eu preciso estar ofertando, tá certo? E aí isso tudo vai ser controlado aqui, ó, nesse período, tá? Que é da transição, onde ele vai sair
perto da mãe, do desmame da mãe para a crechezinha. Tudo bem? Outro ponto importante aqui. O trato reprodutivo dessa fêmea vai estar pronto para outra fase, né, de reprodução ou de gestação, uma nova gestação. Segundo a literatura, de 4 a 7 dias após essa separação dos leitões com as fêmeas, ela vai começar a entrar num novo ciclo de cio, tá bom? Aí ela vai começar a se reajustar fisiologicamente e já vai entrar num novo ciclo de cio. E aí você pode vir fazer a cobertura dessa fêmea novamente, a inseminação artificial, aí o que você optou aí dentro do seu sistema de produção. Tudo bem? Então você vai conduzindo. Então, quanto mais cedo você fizer esse desmame, mais ela entra no período, mais rápido ela entra no período de cio, e aí você vai conseguir ofertar, então, uma maior quantidade de leitões. Ou seja, você vai ter o maior, né, você vai diminuir aí o espaço com que ela vai passar de gestação e encurtando isso para que você tenha mais gestações ao longo do ano e mais leitões, e aí segue o fluxo. Tudo bem? Outro importante, cadê aqui? É o pico de produção de leite, que nessa fase também vai aumentar, tá bom? Dentro dessa fase desse desmame. Maior aproveitamento das instalações, porque tudo tem suas fases, tudo tem dentro da suinocultura, como todas as outras criações que nós estamos trabalhando desde o início do ano, nós estamos, então, enfatizando cada fase. É como nós, né? Fase de criança, adolescente, né? Então, de acordo com o desenvolvimento, você vai adequando essa criação ou esse manejo para cada uma delas. Então, você vai ter o maior pico de produção e também acelera o processo de otimização dos espaços que você tem. Animais, quanto tempo eles vão estar com a mãe, quanto tempo eles vão estar na creche, quanto tempo que eles precisam para ganhar peso para ir para o momento lá de abate. Tudo a gente tem que estar pensando em quê? Produção, quantidade. Nada impedir o máximo possível que alguma coisa afete lá na questão desse retorno daquilo que você está investindo ali na sua criação. Tudo bem? Outro ponto importante é a secreção de enzimas dos leitões. Então, eles precisam também estar recebendo essas secreções para poder auxiliar no seu desenvolvimento e no seu metabolismo. Tudo bem? Pode abrir para mim, diretor. Ok. Lá na creche, já lá naquele ambiente, aqui a gente tem uma imagem, né, demonstrando um espaço. Vocês lembram quando a gente estava falando dos pintinhos, né, das granjas lá? Vocês lembram do círculo? Ok? Então, o que é interessante? Quando você faz uma transição, você faz uma recepção de um grupo de animais, ou do lote, né, para um outro setor, e ainda mais quando eles são muito jovens, muito pequenos. Delimitar o espaço não pode ser tão amplo, tem que ter esse acolchoamento, ou seja, esse chão desse ambiente. Você está vendo esse daqui, ó? Olha como é que ele está, ó. Fuçando, ele é algo natural, instintivo dos animais, dos porquinhos, ter esse hábito de fuçar. Então, ele vai fazendo aquele barulhinho lá, vai forçando o ambiente. Então, se for muito duro o ambiente, não tiver esse acolchoamento aqui, eu posso ter algum prejuízo aí, né, alguma lesão. Pode acontecer de provocar uma lesão. Então, eles estão muito curiosos, eles estão um pouco assustados, então o espaço não precisa ser muito grande, que eles fiquem... Olha como é que eles estão aqui no canto, ó. Tá vendo? Alguns já conseguem um lugar onde eles têm eles se sentem mais, eles vão procurar um lugar onde eles se sentem mais protegidos, né? Uns já se esconderam ali debaixo daquele ambiente, outros eles vão ficar bem juntinhos ali próximos, porque eles saíram de perto da mãe e aí eles estavam acostumados com os irmãozinhos e eles estão ali procurando aquele ambiente ainda de segurança, né? Outros são muito curiosos, né? Sempre tem a galera da curiosidade. Curiosidade que é muito boa, como já diz o nosso
nosso queridíssimo Freire, né? A curiosidade, ela precisa estar em todos os momentos. A gente não pode podar a curiosidade, não, né? Tem que ter sempre essas transformações dessas curiosidades, tá bom? Então, a gente tem aí um ambiente para ser explorado e aí, gradativamente, esses animais vão começar a se adaptar. O que é muito importante nesse setor? A temperatura. O controle da temperatura. Por que eu estou falando de controle? Porque esse ambiente não é natural. Eu estou inserindo esses animais num ambiente que eu estou proporcionando para eles. Então, a parte do assoalho desse lugar, o tamanho desse lugar, o que eu vou precisar implementar ali dentro, no caso da temperatura, eu que vou estar no controle. Então, como a gente viu lá nas aves, em áreas que tem muito frio, são baixa temperatura, colocar aquelas lonas laterais nos galpões para poder evitar que essas galinhas fiquem com frio, numa queda de temperatura, ou locais onde a ventania, chuvas muito fortes, vendavais aí, né? Então, tempestades, enfim, tá? Então, tudo você tem que estar pensando, porque é você que é o responsável por aquela situação. Equalização do... Eita! Ops. Acontece, né? Só segura aí, galerinha. Deixa eu dar uma engolir aqui um pouquinho. Caramba! Vamos. A equalização dos lotes. O que significa isso? Equalizar, quando a gente faz aula de mergulho, a gente tem o processo de também equalização. Devido à diferença de pressão, né? Aqui do espaço fora da água e lá debaixo da água, a diferença de pressão é grande. Então, a gente comprime o nariz e equaliza, sopra, faz a pressão para o lado de dentro para fora. Mas, nesse sentido aqui, lembrei direitinho disso, né? Nesse momento aqui, a gente tem a padronização do meu lote. Então, aqui eu já vou começar a observar o tamanho, a desenvoltura. Vai aparecer alguns que são menorzinhos, uns que estão menos, tem menos atividade, enfim. A gente vai reconhecendo os perfis e principalmente em relação à morfologia mesmo, tá? A estrutura corporal desses animais que precisa estar bem próximo, então a gente chama de equalização, tá? Em via de produção, isso é muito importante. Monitoramento dos animais nesses primeiros dias. Então, você vai observar todos os detalhes. Se está se alimentando, se procura bem, se já identificou rapidamente onde é o local de alimentação. É aquele animal mais independente. Tudo isso você vai fazendo essas observações. Lógico que quando um vai ter mais curiosidade, vai localizar onde está o alimento, os outros vão seguindo, né? Onde está a água? Está aqui. Entendeu? Todo esse fluxo precisa ser observado, principalmente em relação a algum tipo de alteração na alimentação e nas fezes, tá? Em caso de surto de diarreia, a gente suspende a ração. Por que isso é importante, galera? Ué, interessante que tá aqui uma coisa... Tá, deixa eu vir aqui para a telinha de novo. Ó, chega aqui, presta atenção. Primeiro eu preciso observar. Observar o quê? O comportamento do animal. Se ele identificou bem o local de comida e onde ele vai buscar a água, que são dois processos fisiológicos básicos da nossa existência. Comer e ingerir água. Tudo bem? Como aqui eu saí de um estágio de sucção, agora eu estou no sólido, né? Esses animais vão levar aí algum tempinho para começar a obter essa mastigação desse sólido. E essa alimentação, essa ração, ela precisa ser de ótima qualidade, porque eu preciso estar fornecendo para esses animais todos os níveis de nutrientes, vitaminas, tudo, tá? Dentro dessa ração. Então, ela tem que ser de ótima qualidade, para que ele comece a ajustar o seu trato intestinal, né? Aí tem toda essa mudança, ajustar o seu trato intestinal, e é nesse período que pode ser que alguns se alimentem mais, outros se alimentem menos, aí pode dar aí uma quedinha na imunidade, pode ficar meio tristinho, porque se separou da mãe, todas essas coisas a gente tem que observar. E aí não caiu bem, teve um processo de infecção. Então, eu
pode vir a dar uma diarreia. E aí eu vou ter que suspender essa diarreia e começar a fazer esse manejo em relação a esses sintomas. Tudo bem? Pode abrir para mim, diretor. A temperatura. Nós falamos que um dos fatores importantes nessa ambientação é a temperatura. Então, ela tem que estar entre os 28 a 30 graus, no prazo aí entre esse período dos 35 dias, recebendo essa temperatura nesse período. Aí você vai diminuindo um pouquinho, né? 25 graus, dos 35 aos 42 dias, ou seja, mais quentinho, porque eles saíram de lá do ambiente muito aconchegante, próximo dos filhotes, dos irmãos, próximo da mãe, temperatura corporal, né? Óbvio que a gente está falando aqui de animais homeotérmicos, mas a gente entende isso. E aí você vai começando a diminuir essa temperatura, tá? Para até que eles comecem a ter uma distribuição aí dentro desse lote, né? Desse local, aí dos 35 a 42 dias de idade, e um pouquinho mais, um grau a menos aí, com 43 a 58 dias de idade, tá bom? Caindo mais um pouquinho, de 23 graus ao 57 dias de idade, até a saída dessa creche. Então, eu passei de 28 a 30 para 23 graus. Eu vou manter isso aí até ele sair desse ambiente. Tudo bem? Outro ponto importante, além da temperatura, está relacionado à questão do comedouro. O local, a gente sempre bate na tecla aqui, o quê, professor? Olha aqui como é que o localzinho onde você tem um espaço, né, lá da creche, no local onde você vai colocar os comedouros, olha como é que o assoalho, né? Você tem também aqui, ó, esses ambientes para poder regular essa temperatura, tá? Então, eles vão, assim como a ninhada dos pintinhos, vai ter uma distribuição, tá? Em relação a essa fonte de calor. Então, se estiver muito quente, eles vão estar o frio vai estar mais próximo dessa fonte de calor. Se estiver muito quente, eles, lógico, vão ficar mais distantes, tá? Mas eles que vão controlando isso. Então, o comedouro, a localização dessas fontes de luz para aquecer esse ambiente e o local onde eles vão estar se alimentando também, tá? Alimentando e ingerindo água. Tudo bem? Tá aqui, ó. Aqui a gente tem os locais onde eles vão estar, tá aqui esses dois, né? Onde eles vão estar bem no centro, né? Cada baiazinha dessas, você vai ter uma quantidade desses animais. Olha como é que o assoalho deles, para poder auxiliar aí, para eles não ficarem em contato com as fezes. Então, tem uma separaçãozinha e vai ter um momento que você vai ter que retirá-los, conduzi-los para poder fazer toda a higienização desse setor. O que é imprescindível é mantê-los no ambiente limpo. Limpo, tá? Porque muitas infecções podem ser provenientes aí de um armazenamento da ração ou uma má higienização do local de comida, ou seja, o comedouro, tá bom? Então, você é que precisa estar atento. A água que esses animais vão estar ingerindo tem que ser de boa qualidade, também limpa, tá? E todos os ambientes que recebem, né, precisam estar bem higienizados, tá? Em relação à terminação, aí a gente já passou lá dos 23º dia, entramos aqui no 63º dia, que é o ponto de terminação, onde eles vão estar ganhando, se alimentando, já estão bem adaptados, já estão começando, já estão ingerindo boa quantidade de ração, e agora eles chegam para a terminação, né? Primeiramente, o alojamento dos animais, eles têm que ser alojados de acordo com a sua categoria e o peso. Lembra lá daquela equalização? Então, lá na equalização eu estabeleço essas categorias, de pequeno, médio e grande porte, tá bom? E aí, tudo isso padronizado aí com seus pesos. Eu não vou colocar um animal de grande peso junto com um animal de menor peso, tá bom? Temperatura aí desse local, bem abaixo, né? 16 a 18 graus. A limpeza nem precisa se
questionar aqui, tem que estar tudo muito limpo. Então, para receber esses animais para esse local, está tudo higienizado. O transporte deles para esse outro setor, vão sair lá da creche, vão vir para cá agora, para o setor onde eles vão ganhar esse peso e vão ser eliminados, né? Eliminados, tadinhos. Então, tá aqui, ó. O local onde eles vão ficar aí, recebendo, ganhando peso, recebendo alimento, ou seja, ração, periodicamente. Aí você tem um ambiente, já não precisa mais daquele espaço todo forradinho. Esses animais já sabem muito bem, já estão numa faixa etária que eles conseguem identificar bem onde é o local de comida e onde eles vão estar bebendo água, tá bom? E aqui onde eles vão estar, o espaço reservado aqui para eles estarem colocando, né, defecando, né? Que também tem as partes de baixo ali recebendo aquilo ali, para eles não ficarem em contato, não ficarem pisando em cocô, que pode dar processo infeccional e tem falta de higiene, né? E uma coisa muito importante que a gente precisa observar também é dentro desse espaço, bem arejado, bem ventilado, para manter a regulação, a frequência dessa ventilação e dessa manutenção dessa temperatura nesse espaço, tá bom? Que é diferente lá do que a gente tinha lá com as aves, certo? Esse espaço aqui que você vai ter para essa ventilação e tem um espaço também que você, eu acho que está desse lado aqui, não estou bem recordando bem. Mas você tem um espaço porque você vai para inserir, né, ou ter o manejo desses animais nessa faixa etária, tá? Aqui já aqui, ó, esse corredorzão aqui, que é onde você vai verificar todas as situações, ver se cada lote, se esses animais não estão entrando em conflito, se esses animais realmente ingeriram todo o alimento que você forneceu dentro daquele prazo que eles precisam estar recebendo, tá bom? E ingerindo esses alimentos. Tudo bem? É onde você vai estar trafegando para fazer essas visitações e essas observações que precisam ser acompanhadas aí todo o tempo. E aqui você tem esse espaço, né, onde esses animais eles vão interagir todo o tempo, alguns vão estar ali, ó. Não é para ficar aqui, mas às vezes eles são teimosos e acabam ficando nesses locais também. E aqui é aquele local lá que eu falei da defecação. Então, eles precisam reconhecer e fazer. Quando eles começam a urinar num canto, acabam instintivamente indo somente para aquele ambiente por causa daquele cheiro da urina, né? Sistema tradicional de baias, né, que a gente está observando aqui. Baias, né, enfim. Sistema de cama utilizado para os suínos em crescimento de engorda, né? Então, aqui eles já vão só ganhando peso. Por isso, a gente tem que estar atento à quantidade de indivíduos por baia, porque esses animais ganham peso bem, né? Ganham bastante peso. E aí, gente, como a gente está falando de dois momentos importantes, porque daqui eles serão abatidos. Então, tudo que você manejou desde lá do início, desde a seleção da matriz, desde a gestação ou da fertilidade dessas fêmeas, né, das leitoas, desde esse período do que você fez do desmame, tem que ser feito de forma adequada, bem ajustada, sem ser estressante para esses animais, para que eles consigam se desenvolver satisfatoriamente. Né? Então, essas duas fases, dois momentos são importantíssimos, mas que requerem uma observação minuciosa, um controle. Por quê? Para evitar ações desses agentes estressores. Quem não, né? Quem não, hoje em dia, por exemplo, vamos imaginar que você se preparou para ir para a escola e, de repente, cai aquela chuva, um temporal, e o ônibus não conseguiu chegar no momento que era para ter chegado, né? Isso causa estresse ou não causa? Causa. A professora vai ter avaliação hoje e aí deu uma situação lá que a professora não conseguiu, lá, não tinha título para impressão, sei lá, alguma coisa. Dá um estresse ou não dá? Dá. Então, nós precisamos, quando falamos de criação, precisamos ter no nosso planejamento tudo muito bem ajustado para atender adequadamente cada fase, tá bom? E quais seriam esses agentes estressores? Obviamente, a relação da temperatura,
um local onde há uma baixa ou uma grande umidade, uma ventilação adequada para ter essa circulação, esse movimento de ar. A gente sabe que existem ácaros, existem esporos de fungos, existe tanta coisa no ar, então tem que ter essa ventilação, essa circulação. Patógenos, né, devido a uma baixa imunidade e também a falta de higiene no local, que precisa ser mantido sempre. Suíno, gente, não é lugar de animais sujos, não. É de animal limpinho. O tamanho desse espaço, né, desde lá da criação, para eles poderem se ambientar bem nesse processo. Mudança na dieta, saíram do leite para a ração. Ração de qualidade sempre. Água com qualidade também. Movimentação dos animais. Observa, essa movimentação está relacionada aí à creche e também essa parte de terminação, porque lá na creche eles estão meio assustados no começo, depois eles começam a se ambientar. Já no terminal, eu preciso lembrar que esses animais vão ganhando peso e vão ficando gigantes, não é isso? Então dá trabalho aí o espaço aí que eles vão precisar se locomover, né? Mas agora, então, professor, você que estava acompanhando o planejamento, a gente tem aí o nosso momento interativo. E eu vou aqui para a tela para o nosso diretor fazer aquele print legal do nosso momento interativo. Tchau! Isso aí. Ó, no momento interativo, qual é a pegada aqui? Você vai, como você, professor, viu no planejamento, no plano da aula, você ia pesquisar aí e trazer ou usar os tablets. Já está com tablets, utilizar os tablets para cultura na sua região. Quais são as novidades quentinhas aí que saíram sobre a suinocultura na sua região, né? Os nossos avanços, tá bom? Então, vocês vão ficar agora nesse momento. Agora eu saio de fininho, para vocês permanecerem aí. Tá bom? E a gente se encontra daqui a pouco na nossa revisão. Tchau. Bom momento aí para vocês.